E assim como nós, hoje, como igreja, vemos tantas heresias, tanta atuação do adversário para distorcer a palavra, para enganar a muitos. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias, o propósito do adversário, se possível, seria enganar até mesmo os escolhidos. Então, nós já estamos vendo uma atuação do espírito do engano, muita heresia, muitas pessoas tropeçando na fé, seguindo ensinos errados, influenciados por mestres que agem segundo as suas próprias cobiças, segundo o seu coração. E na época de Timóteo, de Paulo, não era diferente. E a palavra de Deus em Timóteo vai nos dizer que naqueles dias em Éfeso, Paulo havia já saído, né, ele estava preso nesse tempo, e ele deixou Timóteo ali tomando conta da igreja. E Paulo aqui, ele traz uma orientação para Timóteo, para que ele não permitisse falsos ensinos dentro da igreja, porque o propósito do adversário era perverter a verdade. Nós sabemos que o propósito do adversário, desde o início, sempre foi perverter e distorcer a verdade. Quando aqui diz doutrinas de demônios, nós sabemos que os demônios, eles têm as suas doutrinas, e eles lutam para colocá-las infiltradas, porque o propósito do adversário não é desmentir a palavra, mas é distorcer, confundir, enganar. E existe uma atuação do engano muito sutil, muitas vezes dentro das igrejas, nos nossos corações e no nosso entendimento. E nós precisamos nos atentar para buscar o conhecimento da palavra de Deus, porque com o conhecimento vem o discernimento espiritual. Quanto mais nós crescemos no conhecimento, maior se torna o nosso discernimento, a nossa capacidade de julgar e analisar aquilo que está sendo ensinado. E no tempo de Timóteo, Paulo ele vai dizer para ele, olha, se lembre da unção que está sobre você, que você foi ungido e escolhido com o propósito de realizar a obra do Senhor. Timóteo ele foi ungido e escolhido para isso, ele foi ensinado e preparado para esse momento, através do ensino da sua vó Lóide e da sua mãe Eunice. Ele recebeu esse legado da palavra de Deus. E ele tinha essa unção, esse chamado de levar essa palavra, esse ministério adiante. E Timóteo, ele é fiel àquilo que lhe foi confiado, a esse chamado. Ele tinha, né, como o apóstolo ali que o acompanhava e o cuidava, mesmo estando em prisão, o apóstolo Paulo. E Paulo está falando com eles, olha, não permita esses falsos mestres que vêm falando sobre mitos e genealogias, querendo levar o povo de volta a um legalismo, a uma mente que ainda não foi iluminada, a uma mente escrava, e confundir a verdade. Porque a verdade estava muito clara. Cristo havia morrido, padecido, morrido na cruz, e agora os discípulos levavam o evangelho de transformação, de mudança de vida, de arrependimento, através da graça que há em Cristo Jesus. E agora esses falsos mestres, eles vieram com ensinos para confundir os cristãos levando para lei, discutindo mitos e genealogias, sendo que é a verdade que liberta. Então, Paulo vai dizer que Timóteo, ele defendesse a verdade e cumprisse o chamado dele naquele lugar. O adversário, ele sempre vai tentar nos confundir. Diante daquilo que nós estamos vivendo, o adversário, ele vai analisar os nossos pontos fracos, aonde nós ainda não temos um posicionamento, um entendimento, uma falha, e ali ele vai entrar para tentar confundir e nos escravizar, nos manter cativos. Por isso a palavra do Senhor vai nos dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque a verdade, ela vem com esse propósito de arrancar as escamas dos nossos olhos, de abrir o nosso entendimento para nos levar a andar em liberdade.
porque o propósito do adversário sempre foi escravizar. E aqueles que não forem conhecedores dessa verdade nos últimos dias serão presas fáceis para o adversário. Em meio às guerras e às batalhas espirituais que nós enfrentamos um ataque muito grande do adversário nas nossas mentes. Existe um livro que chama Campo de Batalha na Mente, da Joyce Meyer, que vai falar desse nível de ataque, que a batalha maior acontece no âmbito da nossa mente. A nossa mente é onde nós analisamos, nós julgamos, nós passamos um filtro daquilo que é verdade e daquilo que não é. E se nós não conhecermos e não estivermos alinhados com essa verdade, ele virá para questionar a verdade, para questionar a fidelidade de Deus, para lançar ataques na nossa mente sobre o caráter de Deus. Então, nós precisamos de estar com a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração, para que quando esses dardos inflamados vierem, nós possamos refutar e nós possamos declarar a palavra, nos alinhar com a palavra, refutando essas coisas. Porque quando nós não refutamos essas mentiras, esses enganos, isso vai se tornando, essas mentiras, esses enganos, vão se tornando fortalezas na nossa mente. E essas fortalezas vão nos impedir de avançar. Essas fortalezas vão nos manter cativos e muitas vezes com um entendimento errado da verdade da palavra de Deus, daquilo que realmente nós somos em Cristo e Deus tem para as nossas vidas. Muitas vezes o adversário ele nos ataca com opressões, ele nos ataca naquela área que nós somos vulneráveis. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o exemplo do medo. O medo, ele é paralisador na vida da pessoa. E como que o adversário, muitas vezes, ele vem agir roubando a paz da pessoa de um momento para o outro, trazendo um medo repentino, uma insegurança diante daquilo que ela está vivendo, uma sensação de vulnerabilidade, uma dúvida esmagadora diante de tudo aquilo que você está vivendo, um mal-estar, uma culpa, uma opressão que vem de repente, muitas vezes, sobre as nossas vidas. E se nós não entendermos o que a palavra de Deus diz sobre isso, e nós usarmos a autoridade da palavra do Senhor para que esse jugo seja quebrado, muitas vezes as pessoas vão andar debaixo de uma opressão, de um jugo do adversário. Pessoas que talvez caminham anos na presença de Deus, mas não sabem lutar usando as suas armas espirituais, não sabem rejeitar as mentiras, os ataques do adversário e muitas vezes estão andando debaixo de opressão, debaixo de ataque do adversário. Nós precisamos discernir os ataques do inimigo e rejeitar. A promessa da palavra de Deus é que nós iremos ser livres. Então, nós precisamos de discernir no nosso dia a dia aquilo que está sendo ataque do adversário e rejeitarmos, porque a promessa da palavra do Senhor é que nós venhamos desfrutar a paz que excede todo entendimento. Precisamos, diante da guerra, da batalha espiritual, do ataque do adversário na nossa mente, declarar a palavra de Deus e nos firmar na verdade. A única forma de combater a mentira e o engano é com a verdade. E muitas vezes você vai tentar, diante de um ataque do adversário, você vai ficar levando para uma culpa própria, levando para o lado errado e tentando repreender aquela acusação do adversário, quando, na verdade, a forma que você vai vencer o adversário diante daquele ataque é defendendo a verdade, é declarando a verdade, é desmentindo aquela mentira. E Deus nos chamou como esses instrumentos para esse tempo, para rejeitar, refutar todo engano e toda mentira onde nós estivermos. É desmascarar as investidas do adversário dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Nós sabemos que as mentiras do diabo, ele vem contra a verdade. Quando ele veio para atacar a palavra de Deus no jardim do Éden, ele distorceu a palavra de Deus com Eva para confundir.
E ele muitas vezes vai fazer isso. Ele vai tentar te acusar, ele vai tentar mostrar a sua fraqueza, o seu pecado, o seu erro, para dizer para você que você está debaixo de condenação, que não tem jeito, te levar para a culpa, te levar para perder a sua paz, para levar uma vida de falta de autoridade, de derrota, olhando para as suas limitações. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, ela vai nos dizer que quem está em Cristo, nova criatura é, tudo se fez novo, estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, nós somos embaixadores de Cristo. Ela vai refutar tudo, toda mentira e todo engano que o adversário ele quer trazer sobre a nossa vida. Então, se você tem enfrentado esses momentos de batalha espiritual, onde repentinamente você perde a sua paz, o seu sono, aonde você está debaixo de culpa, de condenação, aonde muitas vezes você não consegue encontrar o motivo por que você não consegue romper, você precisa de refutar os enganos, as mentiras do adversário com a verdade da palavra de Deus. Você só vai vencer o engano, as mentiras do adversário, que ele está tentando agir aí na sua vida, na sua casa, na sua igreja, quando você trazer a verdade à tona, porque aí ele vai estar sendo desmascarado. E ele tentou fazer isso com Eva, né, lá no jardim. Ele disse: Deus não disse que você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque ele sabe que no dia que você comer, vocês não vão morrer, mas vocês serão conhecedores do bem e do mal como Deus. Então, que ele distorceu a palavra de Deus, né? Para confundir. E ele vai fazer isso. Então, o Senhor está falando com a gente: olha, se firme na verdade. Use as armas espirituais que vocês têm. Se alinhe com essa palavra, porque a partir do momento que o entendimento seu estiver cingido, vocês não serão presas fáceis. A palavra do Senhor vai nos dizer aqui no livro de Timóteo, capítulo 4, que muitos foram enganados por esses falsos mestres, já tendo sido alcançados pelo evangelho da graça. Então, Paulo ele vai advertir, porque ele sabia que existia uma atuação do inimigo no meio da igreja para roubar aquilo que Cristo veio fazer e a verdade. Ele vem com esse propósito. E nesses últimos dias, nós vamos enfrentar isso de uma forma muito mais intensa. Então, aprenda a discernir os ataques, as mentiras e os enganos do adversário, para que você não seja mais cativo dos seus enganos e dos seus ardis. Existem muitas pessoas cativas, oprimidas, que não sabem lutar as suas guerras dentro das igrejas. Pessoas que muitas vezes levam vida de derrota, não sabem se posicionar em meio a uma guerra, uma batalha espiritual, usando a verdade para refutar todo engano e toda mentira. Nós não agimos por aquilo que sentimos, por emoções ou por que vemos. Não somos o que nós sentimos, os nossos sentimentos dizem ou as circunstâncias, mas somos aquilo que a palavra do Senhor diz sobre nós. E o velho homem foi crucificado, foi morto com Cristo. Tudo se fez novo. O apóstolo Paulo vai dizer isso, que nós morremos com Cristo. Fomos crucificados com Ele, para com Ele nós possamos também viver essa nova vida. E nós precisamos de entender isso. Lá em 1 Timóteo vai dizer que nos últimos dias os espíritos malignos iriam enganar a muitos, distorcendo a verdade. Mas aqueles que conhecem a verdade e a inculcam na mente e no coração não serão presas fáceis para o diabo, mas desfrutarão de um nível de liberdade e autoridade contra o adversário. Você foi revestido de autoridade. Nós estamos em Cristo, assentados com Cristo nas regiões celestiais, temos autoridade contra o adversário. E nós precisamos, como igreja, exercer essa autoridade dentro da nossa casa, com os nossos filhos, na vida do nosso esposo, no nosso trabalho. Nós precisamos de desfrutar desse nível de autoridade e de liberdade, em liberarmos essa essência de quem somos em Cristo. Cristo, quando ele foi tentado pelo diabo, ele venceu ali no deserto, com a palavra de Deus, liberando a palavra de Deus. É a nossa armadura espiritual, é a palavra de Deus. E nós precisamos nos revestir dessa armadura. Nós precisamos pedir ao Senhor que abra o nosso entendimento e que nos mostre, através da revelação da palavra,
aquilo que ele tem para nós, e se existem ainda áreas que nós estamos sendo influenciados pelo adversário. Deus te chamou para andar em liberdade. Ele não te chamou para viver debaixo de condenação e de culpa. Ele não te chamou para viver em guerra e em batalha o tempo todo, em acusação, em medo. Aqueles que estão em Cristo, a palavra do Senhor diz que aquele que teme ainda não foi aperfeiçoado no amor de Deus, porque ainda está debaixo do jugo do medo de condenação. Nós precisamos nos posicionar. Não poder, a Bíblia diz que não temos espírito de medo. Deus não nos deu espírito de medo, de temor, mas de ousadia, de poder. E nós precisamos exercer essa autoridade. Somos porta-vozes da verdade. Nós precisamos entender que nesse tempo nós precisamos gastar tempo meditando na palavra do Senhor. Nós precisamos gastar tempo, não é gastar, é investir tempo em oração na nossa casa. Eu louvo o Senhor por este ministério, onde nós levantamos colunas de oração dentro da nossa casa. Outra arma também que nós usamos contra o adversário, contra os ataques, contra os enganos, contra as mentiras, contra a opressão maligna, é a adoração genuína. É quando nós nos conectamos e adoramos a Deus em espírito e em verdade, ali o nosso espírito é renovado, é fortalecido, e o Senhor, ele se agrada quando nós adoramos a Ele, mesmo em meio às dificuldades que estamos vivenciando. A Bíblia diz em Filipenses que nós devemos, o que deve ocupar a nossa mente é tudo aquilo que seja para edificação, que tenha algum proveito, isso deve ocupar a nossa mente, tudo aquilo que edifica, que tenha algum valor, o que tem ocupado a sua mente, o seu coração. Todo pensamento que vem sobre a sua mente, que você permite que ele esteja ali, um pensamento que está contrário à palavra de Deus, e você permite que ele esteja ali sem confrontá-lo, alinhando ele com a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós devemos levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, todo pensamento que não está alinhado com a palavra de Deus, e você vai alimentando, vai se tornando uma fortaleza na sua mente. E isso vai influenciar na maneira que você vai agir, naquilo que você vai falar. Amados, nós precisamos entender que nós estamos lutando contra o império das trevas, mas Cristo, ele vai à nossa frente. E todas as vezes que Deus, ele nos traz um entendimento, nos traz uma revelação, o conhecimento ao nosso coração, Satanás, ele vai se opor a todo o avanço que ele perceber em nós. Então, se você tem enfrentado resistência no mundo espiritual, se você tem percebido um nível de batalha intensa, saiba que o adversário, ele vai se opor a todo o avanço que ele vê Deus fazendo em nós. Então, nós precisamos de crescer no conhecimento da palavra de Deus para vencer os ataques do adversário. Não estranhe a guerra que você vem enfrentando. Satanás, ele vai se opor a todo avanço. Então, muitas vezes você está avançando, está crescendo na presença de Deus, e o adversário, ele vai se opor de todas as maneiras. Ele quer nos enganar, nos embaraçar e nos envolver nas demandas, nas preocupações, nos problemas do dia a dia, trazendo jugo sobre nós, trazendo preocupações, inquietações, roubando a qualidade do nosso tempo, roubando a plenitude daquilo que Deus, ele tem para a nossa vida. Muitas vezes, nós entramos em polêmicas políticas, nos envolvendo com assuntos periféricos, coisas do dia a dia. Eu estava outro dia abrindo o Instagram e eu escutei o Magno Malta, o deputado Magno Malta, que é um cristão, dizendo, olha, a nossa luta é contra principados, é contra potestades, é contra aqueles que estão agindo por trás das pessoas. Aqueles que estão ali fazendo com que o reino das trevas venham avançar, sendo instrumentos do adversário, eles são só a capa, é só a carcaça. A nossa luta não é contra essas pessoas. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra quem está por trás. Talvez aquele político que você odeia tanto e você amaldiçoa tanto, ele é só um instrumento do inimigo, onde o inimigo está influenciando, enganando a ele, usando ele como um porta-voz. E muitas vezes, em vez de como igreja nós guerrearmos no âmbito do entendimento espiritual contra os principados que estão agindo na nossa
na nossa nação, nós estamos nos envolvendo com coisas seculares, gastando o nosso dia vendo vídeos, muitas vezes envolvendo em polêmicas. E justamente o apóstolo Paulo estava advertindo: olha, não perca tempo com essas coisas, porque essas coisas não vão levar vocês a lugar nenhum. Mas vivam a prática da verdade, da palavra, porque é ela que vai conduzir vocês a triunfar. Então, como igreja, nós não podemos ser envolvidos, embaraçados por essas coisas do dia a dia, mas precisamos entender a batalha que a igreja está inserida e orar pelas autoridades, como a palavra do Senhor, ela nos diz para orar. Aqui no livro de Timóteo vai dizer que nós devemos orar pelas autoridades para que haja paz, para que venhamos viver uma vida tranquila. E muitas vezes, em vez de nós intercedermos para que os espíritos que estão agindo, como por exemplo de corrupção no Brasil, a igreja se posicionar, nós estamos numa guerra política, sendo enganados pelo adversário, liberando palavras de maldição sobre pessoas que estão sendo simplesmente instrumentos do adversário. Nós precisamos liberar a palavra de Deus como porta-vozes de Deus. Uma das formas de gerar a palavra de Deus e trazer a existência é através daquilo que nós falamos. Então, nós precisamos entender esse outro nível de batalha espiritual. Quando nós liberamos a palavra, ela é como uma espada, que vai dizer lá em Efésios capítulo 6, como a espada que um soldado ele maneja, assim é a palavra de Deus, é uma arma ofensiva contra o adversário. Então, outra forma de nós vencermos a palavra de Deus é declare ela sobre a sua vida, sobre a sua casa. Levante a sua mão, exerça a autoridade de Deus, aonde você estiver declarando a autoridade da palavra de Deus, chamando a existência, alinhando aquilo que Deus tem para a sua vida com aquilo que Deus já liberou, já fez no céu. Então, quando nós declaramos, nós estamos trazendo um alinhamento da terra com o céu. Nós estamos chamando a existência sobre a nossa vida. É uma outra forma de nós vencermos o ataque do adversário. Não fale, não repita aquilo que o adversário ele está dizendo. Porque muitas vezes, quando nós falamos palavras contrárias, quando nós liberamos com a nossa boca aquilo que nós não deveremos, nós estamos entrando em concordância com o adversário. E nós não podemos, da mesma fonte, jorrar, né, dois tipos de água, aquilo que é doce e aquilo que é amargo. Né? Então, não pode jorrar bênção e maldição. A nossa boca deve ser um instrumento. Então, não vamos concordar com aquilo que o adversário lança nas nossas mentes de engano, de mentira e verbalizar, porque nós vamos estar concordando com a mentira, com aquilo que o adversário está fazendo, fortalecendo a atuação do inimigo. Mas que saia da nossa boca aquilo que vai ser gerado no mundo espiritual, que é a autoridade, a palavra de Deus. Então, não fale aquilo que o adversário soprou na sua mente. Ah, eu tenho muito medo. Não diga isso. Diga, Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, de ousadia, me deu autoridade. Porque quando você fala, você está concordando com espíritos malignos que estão soprando na sua mente. E se você falar, fale posicionado aquilo que a palavra do Senhor diz sobre a sua vida, sobre a situação que você está enfrentando na sua igreja, na sua casa, no seu trabalho. Declare aquilo que a palavra do Senhor diz e não fale aquilo que o adversário está lançando sobre a sua mente. Às vezes nós não usamos as armas que Deus nos deu, por isso nós sofremos além do que precisamos. Olha como que é forte isso, que Deus foi ministrando no meu coração. Nós muitas vezes não usamos as armas que Deus nos deu, por isso nós sofremos além daquilo que é preciso. E embaraçados na correria, nas dificuldades, nas demandas do dia a dia, muitas vezes nós deixamos de estar apercebidos e usar a autoridade e as armas que o Senhor nos deu, e nós sofremos um prejuízo por causa disso. Como um soldado que está desarmado e não está usando a sua arma, nós muitas vezes estamos assim. E nós não usamos essas armas que o Senhor nos deu e sofremos o prejuízo. Mas o propósito de Deus é que não é que nós venhamos sofrer o prejuízo. O propósito de Deus é que nós venhamos conhecer as armas que Ele nos concedeu e usar a autoridade dessas armas, como algumas que eu estou citando aqui, que é refutar, rejeitar as mentiras do adversário, declarando a verdade, desmascarar o inimigo com a verdade, quando ele vier com enganos e com mentiras sobre a sua mente, sobre a sua vida, que é declarar a palavra de Deus como autoridade, alinhando você com a palavra de Deus. Nós precisamos entender que nós somos seres espirituais num corpo de carne. E esse âmbito de batalha espiritual nós vamos vencer usando armas espirituais no espírito.
Então, nós precisamos de caminhar mais no espírito e menos no âmbito do nosso raciocínio humano, da racionalização do nosso entendimento. Nós precisamos andar menos no âmbito da carne, de agir de acordo com o que estamos sentindo ou com as circunstâncias, mas alinharmos com aquilo que a palavra de Deus diz e trazer ela à realidade para o nosso dia a dia. E é no momento que vier uma opressão, um ataque, uma situação, você posicionar naquele momento ali, repreender, se posicionar, na verdade, aquilo vai cair por terra. Então, nós precisamos de entender essa realidade que nós estamos vivenciando nesse tempo e usar as armas da forma correta. Se queremos ser canal de bênção, nós precisamos de discernir o tempo que estamos vivendo e o nível de guerra no que estamos vivendo. A igreja precisa se posicionar para interceder pela nação, não é para perseguir ou ser de direita ou de esquerda, mas é defender valores cristãos e é se posicionar, na verdade, orando para que Deus ele possa lançar por terra os principados que estão agindo através daquela pessoa. Usar as armas da forma correta. Nós precisamos de entender essa verdade, amados. O inimigo quer que olhemos para dentro de nós e nos sintamos inadequados para olhar, para nos fazer olhar para as nossas fraquezas, para as nossas limitações. Ele quer nos tornar conscientes dos nossos erros e das nossas falhas o tempo todo. E ele vai fazer isso para tentar te desarmar. Ele vai tentar te acusar para tentar te desarmar, para tentar roubar a sua autoridade. Mas aquele que entende a graça de Deus anda em liberdade. Olha que importante isso. Não é por aquilo que é nosso mérito, mas é por aquilo que Cristo já fez que eu tenho essa autoridade. E eu preciso ter discernimento desse nível de liberdade do que foi feito em Cristo. Eu não posso viver em condenação, aceitando as mentiras do adversário, olhando para mim mesma. Mas a minha visão sobre mim precisa estar alinhada com aquilo que a palavra diz que eu sou. E quando eu exerço assumo essa identidade daquilo que a palavra de Deus diz, e eu me posiciono de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz e exerço a autoridade, eu não vou ser presa fácil para os enganos, para as mentiras do adversário, porque eu vou estar andando em liberdade. Não ande debaixo de condenação, mas ande na liberdade, ande na graça de Deus. Os ensinos de demônios vêm para manter as pessoas cativas, trazer a opressão e desviar elas dessa liberdade. E Paulo estava dizendo para Timóteo, não permita que eles venham perverter a verdade, mas combata os enganos com a verdade. Retire do meio da igreja aqueles que estão sendo, discipline, para que eles não continuem a trazer os enganos e as mentiras do adversário, expulse eles do meio da igreja. Paulo até usa uma linguagem, que ele entregou alguns ali que se deixaram corromper a Satanás. Ele quis dizer que ele permitiu com que essas pessoas viessem a ser afligidas pelo adversário, tirando eles debaixo da cobertura da igreja, para que eles fossem levados ao arrependimento e fossem tratados através do sofrimento. Então, nós precisamos de compreender o que Paulo está dizendo sobre a graça de Deus, sobre a nossa vida, para andarmos nesse nível de liberdade, desfrutando da paz de Cristo, desfrutando da autoridade que está sobre a nossa vida, refutando as mentiras, os enganos do adversário, andando em liberdade e exercendo a autoridade onde nós estamos em defesa da verdade. Trazendo esse alinhamento na nossa vida todos os dias, da verdade acerca de mim, da minha casa, da minha família, do propósito de Deus na minha vida. E a palavra de Deus está dizendo para nós hoje refute as mentiras do adversário nesse tempo, porque ele está aí para enganar, e o que a palavra do Senhor está dizendo é que nos últimos dias ele tentaria enganar até mesmo aqueles que foram escolhidos por Deus. E se nós não nos resguardarmos com a prática da verdade, nós seremos presas fáceis para o adversário nesse tempo, mas o Espírito Santo de Deus está dizendo para você, invista tempo no conhecimento da verdade, porque ela veio para te libertar e ela é a sua maior arma para ter vitória em meio às guerras e às batalhas. Aprenda a lutar a guerra desses dias. O Senhor está expondo a ação do inimigo. Nós precisamos da ajuda de Deus para romper pela fé. Então, o próprio Deus, ele está expondo a ação do inimigo e nós precisamos da ajuda de Deus para romper pela fé. Quando Deus ele expõe
uma mentira, um engano do adversário. É para que nós venhamos nos posicionar na verdade. Mas muitas vezes isso vai ser sutil. Isso vai ser sutil. E nós precisamos de entender, como eu disse aqui, que o inimigo vai se opor a todo o avanço. Assim como ele tentou impedir o avanço da igreja, ele vai tentar impedir o seu avanço, o seu crescimento, o propósito de Deus na sua vida. Mas a palavra de Deus para hoje é: ande na liberdade que Cristo te libertou. Desfrute da autoridade que Deus colocou sobre a sua vida, porque o tema dessa palavra hoje é: o propósito do adversário é enganar, é distorcer a verdade. Ele veio para enganar. Mas Deus está falando com você nessa manhã, se firme na verdade. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa completar essa palavra no seu coração e que você venha entender que Deus ele quer que você tenha uma vida de vitória, que você venha conquistar, avançar, e para isso ele deixou a verdade da palavra de Deus. Se cinja com ela, viva nela, porque ela é que vai fazer com que nós venhamos triunfar nesse tempo contra todos os espíritos enganadores, contra tudo aquilo que se ergue contra a verdade da palavra de Deus e te conceder vitória. Amém? Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de transmitir a palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus complete essa verdade no seu coração, em nome de Jesus. Paz do Senhor, estou aqui para falar um pouquinho do projeto Mães e Filhos que Oram. E talvez você esteja perguntando, mas o que é o Mães e Filhos que Oram? O Mães e Filhos que Oram nasceu no ano de 2019 em Londres, com o objetivo de conectar o coração de mães e filhos a Deus através da oração, restaurando o altar do Senhor dentro da nossa casa. Nós temos devocionais e oração na plataforma do Zoom de segunda a sexta. Siga-nos na página do Instagram para você ter todas as informações e não ficar de fora. Que Deus fortaleça a sua vida de oração em família, porque é para isso que nós estamos aqui. Esperamos por vocês.